Olá, sejam bem-vindos a mais um programa A Vida é Assim, que passa nas redes sociais, o YouTube, Facebook, Instagram. E lembrando que você pode participar trazendo uma história interessante, né? Você que tem uma história interessante, uma história real, seja trágica, seja polêmica, seja engraçada, uma história de superação de vida, né? Para poder auxiliar outras pessoas que podem estar passando pelo mesmo problema. Então, se você tem uma história como essa e quer vir compartilhar aqui com a gente, manda o seu texto de forma resumida em inbox para mim, ou um áudio de forma bem objetiva, e aí, quem sabe, você vem aqui contar a sua história, né? E assim também funciona para um conhecimento profissional. Se você tem aí uma profissão inusitada, interessante e até de utilidade pública, né? Vem aqui que a gente mostra o seu conhecimento para as pessoas, assim como é o caso da nossa convidada de hoje. A Francine Gonzalez, ela é bombeiro civil há 18 anos e o tema de hoje são acidentes domésticos mais comuns, como evitar e como dar os primeiros socorros para aquelas pessoas que tiveram esses acidentes, que geralmente são as crianças, né? Então, fica aqui porque tem muita informação útil aí para você. Francine, seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, obrigada. A Francine, gente, quem acompanha meu trabalho sabe que a Fran deu uma entrevista para mim no programa Mundo dos Eventos, no canal 25 da NET, ano passado, eu acho, faz um ano, eu acho, né? Faz. Foi bem no comecinho, bem na estreia. E ela, como bombeiro civil, veio nos dizer a diferença de bombeiro civil para bombeiro militar, que eu mesma não sabia, né? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo essa entrevista, caso você queira ver. Ela tem muitas informações que foi muito legal. E hoje, para falar dos acidentes comuns, né, domésticos, né, a gente que tem criança, né, fica tão preocupado com isso, e a ideia é você contar quais são os mais comuns. Sim, e na verdade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, na verdade, as crianças de 0 a 14 anos, de mais ou menos de aproximadamente assim de 3,8 mil crianças são mortas por ano. De acordo, como que é o número? 3,8 mil crianças são mortas por causa de acidentes domésticos. E o que acontece? Nossa. Essa é uma estimativa muito grande, porque às vezes a gente não toma os devidos cuidados que deveriam ser tomados dentro da nossa própria residência. E às vezes nem sabe quais são os cuidados que a gente tem que tomar, né? Exatamente. E aí hoje a gente vai estar falando um pouquinho então desses cuidados que a gente pode estar fazendo, que são pequenos cuidados, mas que podem fazer uma diferença muito grande. Pode salvar a vida, né? Nossa, dos nossos filhos. Exatamente. Que, na verdade, o ideal seria que a gente já tivesse um curso de primeiros socorros nas escolas. Eu acho, eu super defendo isso. Inclusive, se eu for um dia vereadora, um projeto meu vai ser isso aí, porque é muito importante. Sim, a implantação do curso de primeiros socorros nas escolas, eu acho que ela tinha que ser, assim, já desde do primário, sempre, sabe? A criança já tinha que ter essa noção, já desde o começo, porque ela já trabalhar nisso, ela ter essa noção já desde pequena, já com certeza no futuro já faria uma diferença muito grande. Então hoje a gente vai estar aprendendo algumas coisas, né? Vai estar passando algumas dicas básicas aí que os pais e as mães podem estar utilizando dentro de casa. Isso. Que são coisas que às vezes a gente não tem muita noção, mas que faz uma diferença muito grande na vida dos nossos pequenos, né? E aí, uma coisa legal, assim, pra você que tá assistindo, tiver em casa de boa, põe a família toda, os filhos pra assistir, porque às vezes a mãe falando, minha mãe é chata, né? Mas de repente o filho vendo um profissional falando, entende que não é só chatice da mãe, né? A coisa é séria mesmo. Então, convido aí você a assistir e compartilhar com a sua família, porque o assunto é muito sério e pode salvar vidas, né? Exatamente. Quais são os mais comuns? Então, vamos falar inicialmente aí, vamos falar a respeito dos bebês, né? Então, quando a gente fala de bebês, vamos falar assim a respeito do sufocamento. Vamos falar até a questão do aleitamento. Às vezes a mãe ela vai amamentar o bebê e às vezes ela acaba dormindo com o bebê amamentando. E nessa que ela vai dormir amamentando, o bebê tende a fazer o quê? A engasgar. E nessa que, até mesmo por causa do próprio seio da mãe, que ele vai lá e a criança engasga. E aí nessa que que o bebê engasga, a mãe entra em desespero. E às vezes não precisa entrar no desespero, né? O fato de você fazer uma manobra que eu vou estar passando aqui para vocês, que é a manobra de Heimlich, é muito fácil de fazer e você consegue não entrar nesse desespero, não sair gritando desesperadamente, pelo amor de Deus,
e sendo que é um procedimento muito fácil de ser feito e que você pode salvar seu filho. Então vamos lá, os mais comuns, a asfixia, que é o sufocamento, né? Queimadura, qual outro você falou? Então, a gente vai pegar esses principais, que é o sufocamento, a queimadura, o afogamento. Vamos falar também sobre a parada cardíaca, né? Que a gente pode estar falando ali. O desmaio, a gente pode estar falando também. E acidente em escada acontece muito? Também acontece bastante acidente de escadas, janelas. Aí a gente vai estar falando referente à questão do quê? Também, principalmente assim, vamos falar por faixa etárias, né? Então, de acordo com as faixas etárias, a gente vai estar procurando falar, respectivamente, sobre cada tipo de acidente. Então, por exemplo, das crianças, dos bebezinhos, é mais a questão do sufocamento, que a gente vai falar sobre a manobra de Heimlich. Já as crianças maiorzinhas, a gente tem que tomar muito cuidado referente ao quê? Principalmente a não deixar móveis próximos de janelas, tomar cuidado referente à questão... Porque elas sobem. Exatamente. Pular, né? Cômodas, às vezes você deixa aquela cômoda aberta, ela vai lá e puxa aquela cômoda, sobe em cima da cômoda para pegar um objeto que ela queira, aquela cômoda cai em cima da criança. Então, tudo isso são cuidados que a gente tem que ter como pais, né? Então, sempre tem que estar alerta. Criança tem que estar sempre no seu visual. Criança tá quietinha, pode procurar tá fazendo arte. Então, tem que tomar cuidado. Então, esses são alguns cuidados. Janela... sempre manter fechada, se tomar... Colocar aquela tela de exatamente, quem mora em condomínio, né? Sempre colocar. Ou, por exemplo, você... Nem sempre só em morar em condomínio, né? O fato de você morar no sobrado. Então, colocar aquela tela é importantíssimo. Aquela tela já salvou muitas crianças, porque criança é danadinha. E outra, sempre tá verificando se essa tela, ela está íntegra, porque com o tempo ela vai se desgastando e a criança, ela é danadinha, ela pega a tesoura, ela corta o cabelo do amigo, né? E ela pode cortar essa tela. Então, sempre os pais têm que ser responsáveis e estar verificando essa questão da tela, de não deixar essa tela rasgar, porque a criança passa ali, o corpo dela passa pelo vão facilmente, né? Então, tá verificando esse tipo de coisa. E as escadas, sempre tá colocando também o portãozinho, né? O portãozinho que ele trava, tem uma trava de segurança. Então, esse portãozinho é importante que ele fique travado para que a criança não tenha esse acesso de subir ou descer. Portãozinho, muito tempo. Então, ele é muito importante. Ele não é um portãozinho para pet, que tem muita gente que usa só para pet, né? Não. E, na verdade, ele não é apenas para pet. Ele é também, principalmente, para a segurança das crianças. E temos que tomar cuidado com as cortinas, né? Por quê? Porque as cortinas... Se penduram. Fora o pendurar nas cortinas, eles veem muitos filmes de super-heróis. Sim. Né? Então eles catam as cortinas e eles acabam querendo pendurar na cortina e sair voando para um lado para o outro. Você fala um negócio de brincar de super-herói, eu vou compartilhar um negócio com vocês. Meu filho Davi tinha 2, 3 aninhos, a gente morava, nem isso, a gente morava no apartamento. Ele do sofá falou assim, ele tava na época do super-herói, começando a curtir. Olha mamãe, eu sou super-herói. E aí ele voou, ele se jogou do sofá pro chão, se estabacou, né? Criança não se machuca, né? Onde da guarda trabalha bastante, eles os três não tem lesão. Mas ele fez do sofá pro chão, foi um super-herói. Imagina, e eu tava ali, aproveitei esse momento, sentei e falei, olha meu filho, aí eu desenrolei com ele essa situação. Claro que para uma versão para 3 anos, mas e se ele faz isso da janela? O meu tinha a tela, mas e aí? Se exatamente. Não tem tela? Porque o puxador, é um segundo. Sabe aquele puxador também que tem nas janelas, até nas persianas e tal? A gente tem que tomar muito cuidado, porque aquilo ali, a criança pode colocar, brincar, meu colarzinho e tal, e numa dessa, ela pode morrer estrangulada, enforcada. Então tem que tomar cuidado referente a isso, muito grande, porque... Aquilo ali é um enfeite que você acha lindo, maravilhoso, mas na verdade aquilo ali pode ser muito perigoso e fatal para o seu filho. Então tomar muito cuidado. E os bebês que estão aprendendo a engatinhar, sempre colocar aquelas tampinhas de segurança nas tomadas, porque criança adora enfiar o dedo na tomada. Mas essas tomadas de agora, elas são para dentro, né? Então tem como ela se machucar? Tem, porque criança sempre dá um jeito. Dá um jeito. Ela vai lá, exatamente, enfia clipes. Ela enfia garfo, ela dá um jeito de sempre estar colocando alguma coisa ali. Porque a criança vê um buraquinho ou um botão, ela quer apertar, né? Exatamente, é um negócio com botão, exatamente. Fio, por exemplo, uma grande coisa, às vezes, hoje em dia muitas pessoas não usam mais o ferro de passar roupa, mas
as pessoas ainda utilizam. E o ferro de passar roupa também, toma muito cuidado. Por quê? Utiliza, tira da tomada, deixa em local, em ambiente alto de preferência, longe do alcance das crianças, ou se for colocar no chão, longe da onde que tem acesso de animais e também das crianças, né? Longe de água, exatamente, né? Eletrônico, né? Exatamente, para não correr o risco de choque elétrico, né? Então, isso é muito importante. E principalmente, gente, a criança, ela pega aquele fio e ela puxa. Então, aquilo ali também pode cair em cima da cabeça, ela pode usar aquele fio, colocar na boca e morder. Às vezes você tá lá passando, você não vê, ela pega aquele fio e morde. Então é onde ela pode sofrer um choque elétrico ali. Então são pequenos cuidados que quando a gente está executando o serviço, a gente não observa, não presta atenção. E aí na hora que você vai ver, já é tarde. Né? Então é onde você precisa tomar cuidado em relação a esse tipo de coisas pontuais que podem estar acontecendo. Tá, segura só um pouquinho aí que a gente tem um recadinho aí para você. Já pensou em investir o seu tempo e dinheiro estudando inglês e mesmo dando o seu melhor, no final não conquistar o domínio do idioma? Como você se sentiria? E se você pudesse, então, estudar com a garantia do resultado? Não seria bom? Na Influx é assim. A Influx garante em contrato o domínio do seu inglês em 2 anos e meio. E tudo com resultado comprovado pelo TOEIC, uma certificação internacional reconhecida no mundo todo. Agora você deve estar se perguntando, como isso é possível? Vamos imaginar uma situação. Você de férias, no exterior, pedindo um suco para tomar. What can I get you? I want juice of sleeve. Sabe por que muitas vezes as pessoas cometem erros como esse? Ou travam na hora de falar inglês? Porque estudam com métodos tradicionais, em que aprendem um monte de palavras soltas e na hora de juntar, tudo complica. Ou eles demoram para formar a frase, ou ela sai errada, ou pior, nem sai. Agora vamos ver a forma correta de responder essa pergunta? What can I get you? We'll have a mango juice, please. Viu a diferença? Na primeira situação, a frase foi formada ao pé da letra. Já na segunda, a resposta foi pensada em inglês, com a ajuda dos chunks. Os chunks são blocos de linguagem. São as combinações de palavras mais utilizadas por um nativo da língua. Com os chunks, você aprende a pensar em inglês de uma forma rápida e correta. E esse é apenas um dos diferenciais do método Influx que acelera o seu aprendizado. É com esse método que a Influx garante em contrato o domínio do seu inglês em 2 anos e meio. Venha para a Influx! Influx! Vamos lá então, Fran. O que a gente pode fazer? Além da gente, como mãe, ficar monitorando pequenas mudanças de hábitos. Por exemplo, você recomendaria que a mãe tirasse tudo que fosse de acesso fácil para a criança? Ou você indica que a gente tem que ensinar a criança a não mexer? Como é que é? Então, o que eu indico? As duas coisas. Na verdade, eu indico as duas coisas. Você tem que ensinar ela que aquilo ali
ela é importante que ela tenha consciência de que aquilo ela não pode mexer, porque o que vai acontecer? Ela não pode mexer na casa dela, mas quando ela for na casa dos outros, ela vai achar que aquilo ali, ela vai poder mexer, né? Se tá ali, tem acesso, eu posso mexer. Minha mãe tira, mas ali na minha casa não tem, mas na casa dos outros tem, eu vou poder mexer. Então, você tem que trabalhar essas duas coisas, né? Então, sempre mostre, fala assim, olha, isso aqui que está aqui não pode mexer, porque isso aqui quebra, vai machucar você. Então, não pode mexer. Orienta. E funciona, gente, porque o meu filhinho, quando ele começou a engatinhar, já entende, né? Já vai internalizando. Chegou aquele roteador e eu deixei no chão. E minha mãe falou, alguém falou, coloca pra cima. Eu falei, não, eu vou ensinar ele que não pode mexer. Então, antes de ligar, o que eu fiz? Eu fiz ele, filho, pode pegar, fiz ele tocar, pra matar a curiosidade. Sim. E aí depois, agora eu vou ligar. E agora você não pode mais pôr o dedinho. Exatamente. Então, ele não pôs por quê? Porque ele já teve o contato com aquilo. Só que assim, 3 anos, você fala uma vez, fala 20 vezes, né? É que nem o meu filho. Quando ele era pequeno, toda vez que eu ia cozinhar, ele ficava em volta do fogão. Ficava em fora do fogão e às vezes eu ia pôr lá alguma coisa no forno e a gente ficava assim, né? Ai, não pode chegar perto. A gente ficava ali, desesperado. Aí, até um dia que eu falei assim, não, peraí. Ele tem que dar um basta, né? Peguei a mãozinha dele, fui lá e coloquei ao lado do fogão, assim, ó, de costas. Aí ele puxou a mãozinha e falou assim... Ele sentiu quente. Aí ele falou, mamãe, quente. Eu falei assim, então, dodói, queima. Pronto. Acabou. É isso aí. Até um tempo atrás, né... Hoje meu filho tá com 17 anos, até um tempo atrás, ele ainda tinha um pouco de medo de fazer qualquer coisa ainda no fogão, né? Porque ficou aquela memória na cabeça dele que aquilo ali poderia causar um mal a ele. Então, é trabalhando isso na cabecinha da criança que você vai colhendo os frutos no futuro, né? Então, é a parte da prevenção. Você previne para que futuramente você consiga colher. Então, a prevenção, você sugere a orientação, Sim. né? Não esconder, orientar e ficar de olho o tempo todo. Né? E lógico que quando a gente fala de esconder, seriam sim, né? Objetos que não deveriam estar... Você é acionada para... Quando acontece um problema em casa, né? Certo. Chama-se bombeiro militar ou civil? Quem é que a Então, gente chama? Quando acontece um probleminha em casa, na verdade vai ser chamado o bombeiro militar. Militar. Ou, na verdade, que dependendo... o número é 193. 193. Então, para qualquer coisa, SAMU 192. Isso. E só quando envolver incêndio, bombeiro militar 193. Sim, porém, as duas unidades vocês podem estar ligando. 192 ou 193. Independente do caso, tá? Ah, aconteceu um engasgamento na minha casa, eu posso ligar no 93? Pode e deve. Independente, ok? Independente, você pode ligar 192 ou 193. Você vai ser atendido da mesma forma. Por quê? Como eu acabei de falar para vocês, existe essa central de comunicação. Então, quando é jogado na tela ou quando um atendente atende aquela ocorrência, ele já está preparado para fazer o atendimento na hora. Ele orienta a pessoa Exatamente. por telefone. Ele já vai fazendo orientação e já está mandando uma viatura então, para mandar dicas. apoio. Usa um exemplo e conta como a gente pode... Suponhamos que você, como mãe, tá com seu filho engasgado, que é o que a maioria acontece aí, vocês veem sempre na mídia. Ai, meu filho tá roxo, tá com a boquinha roxa. O que vai acontecer? Eu recebi essa ligação, né? O Corpo de Bombeiros Militar ou o SAMU recebeu essa ligação. Ele vai começar a te orientar. Mãe, primeiro faça tal procedimento. Ele vai te orientar o que você vai fazer. Olha, pega a boquinha do bebê, vai fazer tal procedimento, vai explicar. Quer fazer isso agora? Podemos fazer. Então, por exemplo, nesse caso de engasgamento, que é o que a gente sempre escuta, que até eu falei da questão do sufocamento e tal, aí a mãe liga lá desesperada, olha, meu bebê tá roxo e tal, o que eu devo fazer? Primeira coisa que o bombeiro ou o pessoal do SAMU vai orientar. Mãe, pegue o seu bebê, coloque ele aqui entre os braços, né? E aí você vai fazer o quê? É o que a gente chama, não é tapa, tá, gente? É a tapotagem. Sua mão vai fazer esse formato aqui, ó, uma conchinha. Então, aqui, ó, no meio das escápulas que a gente chama, né? Ou no meio das costas do bebê, você vai fazer esse procedimento aqui, ó. Tapinhas secos, ok? Não é tapa, é tapinhas mesmo, ó. E quando a gente faz isso aqui, o que a gente tá fazendo? A gente tá irritando o pulmão.
Se o bebê conseguir tossir, maravilha, tá entrando ar, né? Então isso é um sinal de que realmente o bebê tá conseguindo expelir aquele objeto, ou ele tá conseguindo expelir aquele líquido que entrou onde não deveria entrar, e etc e tal. Então, se você conseguir fazer esse procedimento e a criança conseguir tossir, excelente. Beleza, não conseguiu tossir, ok? Aí o que vai acontecer? Você vai chegar aqui no bebê e vai, primeira coisa, verificar se ele está respirando. Então, como que eu verifico se ele está respirando? Primeiro, eu vou utilizar o quê? Aqui, ó, na região do abdômen, a gente tem que, e na região do tórax, a gente tem que ver se tem um movimento respiratório. Então, eu vou ver se tem esse movimento aqui, ó, de subir e descer. Se tiver esse movimento de subir e descer, opa, ele está respirando, né? Se ele não estiver respirando, eu vou olhar dentro da boquinha e vou tentar, com o dedo mindinho, tentar colocar a mãozinha lá dentro e tentar retirar, se for algum objeto estranho que está lá dentro. Se não for objeto estranho que está lá dentro e eu tiver que fazer o procedimento, se for bebê, ok? Se for bebê, além da tapotagem, e a criança entrou e fez uma parada, eu vou ter que fazer esse procedimento aqui, ó. Eu vou envolver a boca e o nariz e apenas com o ar que tá na minha bochecha, não pode ser mais do que isso. Lembrando que o pulmãozinho do bebê é muito pequenininho. Então eu vou pegar e envolver a boca e o nariz e vou apenas soltar o ar que tá na minha bochecha. Eu vou fazer isso aqui, ó. Ok? Quando eu faço isso aqui, a tendência do peito do bebê é subir. Ok? E quando ele sobe, eu vou chegar aqui, ó, entre os mamilos do bebê, ok? Eu vou chegar aqui, ó, e vou fazer esse procedimento aqui, ó. 1, 2, Com os 3. dois dedos. Com os 2 dedos, ok? Isso porque é um bebê, tá? Então, 0 até 12 meses, a gente fala que é um bebê. A partir do momento que ele fez 1 aninho, ele já não é mais um bebê, ele é considerado uma criança, tá? Então, aí eu vou pegar os 2 dedos e vou estar estimulando aqui 30 massagens cardíacas, ok? Então, aí eu faço de novo aqui e vou estimular, ó, a minha mãozinha aqui, ó, tá vendo? Ó, entre a boquinha do bebê e vou estimular aqui a tapotagem, ó. Quando eu estimulo essa tapotagem aqui, que eu faço esse procedimento, eu tô fazendo estimulando com que a criança venha fazer o quê? A eliminar. Muitas das vezes que eu faço esse procedimento aqui, ó, e a criança tá respirando ainda, eu faço isso aqui, a tendência é ela eliminar. O fato de iniciar a massagem cardíaca aqui é quando a criança não está mais respirando, ok? Mas e aí, quanto tempo de... Porque aí a mãe fica, olha quanto que ela pode administrar, né? Administrar isso, lembrar e administrar o próprio desespero, né? Exatamente. E tudo muito rápido. Então, qual é o tempo? Então, que a gente quando tem? por isso que eu tô falando assim, quando a mãe ela entra em contato... Mas antes de você responder, pera aí um pouquinho, porque eu tenho um outro recadinho pra você. Recadinho dado, voltando aqui então. E aí, esse tempo? Qual é o tempo que tem? Então, o que acontece? Como eu te falei, quando a gente estava falando até a respeito da questão da ligação, o atendente, ele vai estar te orientando, mas ele já está te enviando uma viatura, entendeu? Ele já está enviando a viatura justamente para que você não fique muito tempo ali, ou se houver alguma intercorrência que você não consiga solucionar, a ambulância que está indo a caminho, ela possa te dar um atendimento melhor e mais adequado. Então, inicialmente, você vai iniciar esse procedimento, porque o fato de você estar iniciando esse procedimento da tapotagem para ajudar a eliminar esse objeto estranho ou esse líquido que foi ingerido, já faz com que o bebê já volte a respirar. E se não respirar, você vai na massagem. Exatamente. E fica quanto tempo tentando estimular o bebê? Até com que ele volte.
Você tá entendendo? Você vai fazer, a gente faz 4 ciclos, depois desses 4 ciclos inicia mais 4 ciclos. E ele aguenta até quanto? Até Então, quanto tempo? Você vai fazer, os pais vai continuar fazendo esse procedimento até a chegada da ambulância, entendeu? Porque pode ser que o bebê volte, pode ser que não. E se ele não voltar, aí vai precisar de uma intercorrência um pouco mais especializada, que seria E é rápido? Nesse tipo de caso, liga falando que o bebê tá Sim, engasgado. Quanto sim. tempo leva a ambulância para chegar em média? É imediata? Então, de acordo com o protocolo, que é a regra de ouro, a gente tem um atendimento aproximadamente de mais ou menos assim 8 a 10 minutos para chegar em qualquer local. Tá. Porém, a gente tem um grande problema no Brasil, de uma forma geral, né? Já sabemos, né? Qual Que a é? gente vai falar qual é, que é o desrespeito em relação à ambulância. Se todo mundo tivesse a consciência em relação à ambulância e soubesse que se tivesse a ambulância passasse, ela tiver com o highlight ligado, sirene ligado e todo mundo abrisse realmente o caminho, com certeza esse tempo-resposta de 8 a 10 minutos, com certeza ele seria respeitado, né? E com certeza esse 8 a 10 minutos, infelizmente, ele acaba caindo. Tem um vídeo na internet dizendo como que os motoristas podem afastar rapidamente a ambulância. Confere, você vai gostar. Ежедневно к месту вызова не могут проехать десятки скорых. А это десятки человеческих жизней. Не будь равнодушным. Уступи дорогу скорой. Bom, gente, tá vendo esse vídeo? Que interessante, não é? Se todo mundo tiver essa consciência, essa orientação, rapidinho todo mundo já tem a consciência, né? Mas infelizmente o brasileiro não tem essa consciência. Não. Quando passa a ambulância, a ideia dele é fazer o quê? Tirar proveito. Ele passa a ambulância, ele entra atrás da ambulância e fala assim, poxa, eu vou atrás. Só que ele esquece que ele largou a família dele na casa dele. E às vezes, esse desespero que ele tá todo aí para ir para um trabalho, para ir, seja lá para qualquer outro lugar, ele esquece que a família dele tá lá e aquela ambulância pode estar indo para casa dele, Pois é. né? Então, aí é onde que ele não para pensar que ele está se aproveitando de uma situação, mas que aquela ambulância pode estar indo para casa dele. Mesmo que não, gente, é uma outra vida, né? Tem que jogar no coletivo, né? A favor do coletivo. Infelizmente, a gente vive Mas, numa enfim. sociedade que ela é muito individualista. Se a gente pensasse mais no próximo, talvez a gente não estivesse passando por muita coisa, né? Então, infelizmente, se a gente vivesse e pensasse mais no próximo, as coisas não seriam como está sendo hoje em dia, né? É isso aí. Mas é isso, o programa Vida Assim vem para colaborar e trazer consciência aí para todos nós. Encerrou já a massagem? Essa o parte aqui, salvamento? sim. Agora a gente vai estar falando também um pouquinho sobre a questão do afogamento, que a gente vai falar um pouquinho das crianças maiores, né? Tá. E também a gente vai estar falando a respeito até dos objetos, que a gente não precisa deixar esses objetos largados. A gente tem que trabalhar com a criança, já desde pequeno, ensinando ela que ela brincou com o brinquedo. Aguardar. Exatamente. Porque aquele brinquedo, eu posso deixar ali, a criança pode escorregar. Se eu tiver um idoso em casa, aquele idoso pode escorregar. Observar também tapete, né? Tapetinho, às vezes a gente gosta de deixar o tapetinho na beira da cama, mas às vezes aquele tapete ele não tem a questão do antiaderente embaixo. Então, ficar esperto relacionado a isso. Escadas, por exemplo. Antigamente tinha aquela enceradeira. Gente, vocês com 20 nem sabem. Ó, o Caliel, que tá aqui, filho da Francine, nem sabe o que é uma enceradeira, mas a gente sabe, né? E as nossas mães enceravam o chão, a gente passava enceradeira e botava tapete. Ó, voava Que delícia fácil. que era você escorregar com a meia, né? Que a gente vinha correndo, escorregava com a meia, era muito Mas bom. tinha acidente também, Nossa, sim, mas né? era maravilhoso, né? Era gostoso pra caramba. Eles não vivenciaram Não, isso, nem mas era sabe muito que é. bom. E o que acontece? O tapete, né? Se a gente tem como prevenir, hoje tem tapete que ele não tem um antiaderente. Então, e aí ficar fica fácil. alerta relacionado a isso. Banheiro, pessoal, atento. Questão de medicação, também questão de produtos de limpeza. O pessoal passa muito, né, nas residências vendendo, né?
Olha, sabão de coco, não sei o que, Comfort, tudo nas garrafas PET de 2 litros. Acho que é refrigerante, suco. Exatamente. E isso ainda acontece. Então, o que acontece? Você vai lá e compra, a criança não identifica e põe lá num lugar de fácil acesso. Daí a criança vai lá e pega aquela garrafa e ela acaba consumindo e depois ela vê que aquilo Então, não é, material né? de limpeza sempre em alto, lugar alto, de preferência fechado, porque ela pode pegar trancado. uma cadeira e subir. Exatamente, porque criança ela é danadinha, né? Então, procurar fechar relacionado a isso. Presto Barba também, não, Presto Barba é a marca, né? Como que chama o... Gillette, né? Que também é marca. Enfim, esse aí. É Gillette, Presto né? Barba também perigoso. A lâmina, isso de fazer a barba, é perigoso também, porque a criança começa a ver o pai, pronto. Se Exatamente. Tesoura, faca, por exemplo, geralmente, pessoal, facas e esse tipo de material, sempre deixar nas gavetas mais altas, nunca deixar nas gavetas de fácil acesso para as crianças. De preferência, gavetas que tenham trava, que você consiga deixar travado para a criança não ter acesso, né? E voltando a falar também a respeito dos medicamentos, nunca deixar medicamento de fácil acesso, porque as embalagens coloridas chamam atenção. Acha que é balinha. Né? Antigamente a gente tomava o melhoral infantil, né? Que era gostoso, né? O pessoal falava assim, ai que delícia, a gente tomava até que balinha, né? E a gente hoje em dia orienta de que não deixe, né, o acesso para que essas crianças não tenham acesso a esse tipo de medicamento e aos demais, porque são muito coloridos. As embalagens hoje, elas já vêm até com uma trava de segurança, mas não são todas. Então, tomar muito cuidado referente a isso. E também, quando a gente fala da questão do afogamento, das piscinas que tem em casa, pessoal, tomar muito cuidado. Segura um pouquinho de novo. Outro recadinho para você. Sim, em relação à piscina, né? Como que a gente faz? Então, se a gente tem uma piscina em casa, pessoal, vamos tomar muito cuidado referente ao quê? A estar colocando, principalmente, tem uma cerca que você pode estar comprando. Essa cerca você coloca em volta da piscina, que essa cerca ela pode ser retirada, tá? Ou se você tiver a possibilidade de colocar uma cerca fixa, tá? Essa cerca... Ou aquelas tampas de madeira, né? É mais Tem caro, uma tampa né? de madeira, tem uma tampa, também tem uma lona que ela aguenta até mais de 100 quilos em cima dela, que daí, por exemplo, se a criança cair, ela vai cair nessa lona e essa lona não rompe. Pular. Exato, né? Criança, Criança. tudo é possível. Mas esse tipo de técnica, né? Esse tipo de procedimento são importantes para que as crianças, você tome o maior cuidado com elas. Mas o ideal realmente é essa tela de segurança. E em volta da piscina, aquelas pedras antiderrapantes, Exatamente. né? Porque às vezes você pensa muito na estética, você fala assim, eu quero colocar aquele piso, eu quero colocar aquele mármore, mas você não pensa que aquele local ali vai ser molhado, né? Ele vai ficar úmido. E aí qualquer pessoa pode escorregar nessa criança, Exatamente. Então tem que pensar não só na parte estética, mas também na questão da segurança. Então tomar muito cuidado. Se for pra praia, pessoal, ficar atento principalmente àquelas boinhas, sabe? Aquelas boinhas, lá tem a tendência do que? A criança põe, pai e mãe vai lá, enche e acha que pode largar a criança lá à vontade. E na verdade não é. Se aquilo ali é para você colocar, mas ficar atento juntamente com o seu filho. Não é colocar aquela boinha e largar ele ali. Por quê? Aquela boinha, ela esvazia muito fácil. O bico, ela abre facilmente. Principalmente tomar cuidado com os coletes, aqueles coletes de segurança que você coloca. Por quê? Aqueles coletes você coloca, a tendência quando você solta a criança ou quando a criança fica desacordada, aquele colete faz com que a criança vire de cabeça para baixo.
E aí é o famoso afogamento de 30 graus, 20 graus, dependendo de como a criança... É o colete bom pra usar? Então, na verdade, é aquele colete que ele tem aqui, assim, ó, que ele enche bastante na região do pescoço. Porque quando ele enche na região do pescoço, a cabeça fica pra fora. Você tá entendendo? E geralmente as mães compram aquele colete que ele não enche na região do pescoço, né? Que a gente compra pela beleza, exatamente, pela cor, ou pelo preço. pela questão do que ele é mais confortável, Sim. né? Porque daí ele vai vestir, então ele vai ficar mais confortávelzinho. Então ele entra pelo bracinho, só que o que acontece? Ele vai lá e trava no peito e a mãe acha que a criança tá totalmente segura. E não tá segura, Olha, entendeu? Gente, Então tomem cuidado com relação a isso. Aquelas também boinha de perninha, né? Na praia, tomem cuidado. Aquelas que é redondinha, a criança entra. Exato, fica as perninhas de fora. exatamente. Não rola. Meu, muito cuidado. Meu filho, quando eu era pequeno também, eu tive um problema com ele na praia por causa disso. A gente tava com a água pelo joelho com ele e de repente o mar virou. E nessa que o mar virou, eu falei, bom, vou levantar ele, né? Pra que a hora que a água vir, que eu vi, não dava tempo de sair do mar. Eu falei, então eu vou levantar ele, que a água vai bater, ele vai ser o primeiro a respirar. Então o que eu fiz? Eu levantei a boia. E olha pra vocês verem, eu já trabalhava na área, era guarda-vidas, já tinha experiência na área. Eu levantei a boia, falei assim, bom, vou levantar a boia que primeiro ele vai ser o primeiro a respirar. Só que não. Em vez de eu segurar pela perninha dele, eu peguei a boia e levantei a boia. Putz. Nessa que eu levantei a boia para ele poder respirar primeiro, o que o mar fez? Pegou e puxou ele da boia. Quando a onda... Exatamente. Ó, para vocês verem. Para vocês verem como é. Eu com experiência. Exatamente. É bom mostrar isso para vocês, para vocês verem que, tipo assim, não é só, não, mas ela tá falando porque ela tem experiência. Naquele momento você não era o bombeiro, você era a mãe. Exatamente. Né? Aí quando eu vi aquela onda vindo, o que eu fiz? Eu já levantei. Falei assim, a única coisa que veio na minha cabeça foi o quê? Bom, ele vai respirar primeiro do que eu, então eu levanto ele vai respirar, ou a onda não vai bater nele, porque ele vai respirar. Então eu falei, eu vou levantar o máximo que eu puder para ele poder respirar. E nessa que eu levantei ele o máximo que pudesse, o que aconteceu? A onda veio e puxou ele. Quando a onda passou, que o mar ficou reto, ficou eu com a boinha na mão. E cadê a criança? E cadê meu filho? Ai, meu Deus, eu fiquei desesperada. Lógico, e aí eu comecei a gritar, meu filho, e comecei a mergulhar. E nessa, abri os olhos no mar e tal. E eu senti isso aqui, assim, ó, um cisco. Nessa que eu senti um cisco, levantei. Quando eu levantei, assim, era ele. Aí levantei, saí correndo do mar e tal. Fui lá, montei aquelas banheirinhas, né? Enchi de água, coloquei ele. Você vai pro mar, menino. Não, daí coloquei ele lá na banheirinha, vi que ele tava bem. Depois que ele tava bem, que eu vi que ele tava bem, sentei do lado, desabei a chorar. Aí que, tipo assim, bateu a ficha. Exatamente. Então, tipo assim, também penso na questão do quê? Do meu autocontrole. Porque se eu não tivesse aquele autocontrole, talvez hoje o meu filho não estaria aqui, né? E outro detalhe, que essa situação não sirva de trauma pra criança. Tipo, nunca mais vai entrar no mar por causa disso. Também não é assim, né? Senão vai viver, não vai fazer nada. Foi por isso que, tipo assim, naquele momento eu tive um autocontrole. Então tomem cuidado. Já que a gente tá falando de praia, falou de queimadura, tem as queimaduras também em criança, por conta da praia, né? Às vezes a gente mesmo passando, às vezes, protetor, às vezes, né? E aí, acontece, né? Queimadura exatamente. de 2º grau. Exatamente. E tomar cuidado muito, gente, tá na época do quê? Daquelas, como é que chama? Água viva. Tomar muito cuidado com as águas vivas, né? Se acontecer da água viva queimar a criança, a única coisa que você consegue passar ali seria o vinagre. Mas quem que leva vinagre pra praia, né? Você pode levar pra casa de praia, mas não pra praia, se né? der como conseguir, pega vinagre e joga. Corre ali pra um barzinho, alguma coisa e joga. Ou corre diretamente pra um guarda-vidas, pede orientação, que com certeza ele vai ter ali alguma coisa pra ajudar. Pro hospital, isso. Né? E ficar atento também. E fiquem atentos, pessoal. Tem gente que vai lá e joga xixi, né? Xixi na queimadura de água viva? Pelo amor de Deus, cara, não façam isso. Tem gente que vai lá e joga. Porque o xixi o xixi é ácido? Exatamente. O pessoal vai lá e joga. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. As pessoas passam também pasta de dente na queimadura. Não pode.
Você vai olhar e vai falar assim, mas eu passei e deu um alívio. Realmente, você deu um alívio porque a pasta de dente, ela tem o quê? Menta, né? Ela tem um mentol ali para dar aquele refrescância na hora que você escova. Mas só. Vai ser maravilhoso você chegar num hospital com a pasta de dente. Com certeza o pessoal da enfermagem vai catar aquela queimadura com a pasta de dente, vai vir com uma escovinha, tá? E vai escovar aquilo ali delicadamente. Mas vai doer pra caramba. Vai. Pra retirar totalmente aquela pasta de dente. Porque, gente, aquilo ali é uma fonte de proliferação de bactérias. Entendeu? Então queimou, vou pro hospital. O que eu passo ali? Queimou, queimadura em casa. Imediatamente enfia embaixo d'água, deixa o máximo de água possível, ok? Colocou, não passe nada, não vá colocar borra de café, não vá colocar açúcar, não coloque nada. Simplesmente água em abundância, ok? Se for possível, sabe filme plástico, aquele filme que a gente embala qualquer coisa dentro de casa, porque, né, os alimentos, pega aquele filme plástico, só coloca por cima para evitar o quê? Contaminação, né? Então eu passo aquele filme plástico, corro até o hospital, vai chegar no hospital, eles vão tirar aquele filme plástico, vão fazer de novo uma asepsia, tá? Vão passar pomada, vão ver o que está acontecendo, o grau da lesão e vão utilizar o procedimento correto de acordo com o grau da sua queimadura. E São José é referência em queimados, sim, né? Sim. Nós temos uma ala específica que é dentro da Santa Casa, que ela atende também o SUS, ok? Porém, pessoal, não adianta você chegar lá na Santa Casa e falar assim, eu vim ser atendido no caso de emergência. Lógico que todo hospital, ele é obrigado a atender emergência, tá? Porém, o hospital de referência para atendimento é o pronto-socorro da vila, né? Ou qualquer UPA, Qualquer UPA, qualquer hospital, ele vai te atender no caso de queimadura. Tá. Se você tiver que fazer o tratamento para sua queimadura, sendo ela de 2º, 3º grau, você vai ser encaminhado para fazer o tratamento na Santa Casa. Aí lá na Santa Casa tem a ala de queimados e aí você vai fazer os curativos na Santa Casa, ok? Então, inicialmente, o atendimento não é feito na Santa Casa, ele é feito em todos os outros hospitais, UPAs, postinhos, tudo que for de referência. Depois, você vai pegar uma cartinha de encaminhamento e aí sim você vai fazer o atendimento, se for na necessidade, dos curativos dentro da Santa Casa, se for um curativo mais estéreo. Maravilha. Então, antes da gente continuar aí para o bloco final, tem outro recadinho aí para você. Criança bater a cabeça, cai. Eu gosto de ouvir dizer, é meio assim, né? Que se cair da altura dela, tudo bem. Mas se cair acima, não pode deixar ela dormir. É isso mesmo? Então, pessoal, por que a gente não pode deixar a criança dormir? Na verdade, independente, que seja da altura dela, que seja de mais altura, independente disso. Tá. Primeira coisa, caiu, criança, você vai tentar pegar ela da melhor maneira, né? E dependendo da onde ela caiu, o ideal é que você nem retire ela do chão. Porque senão pode prejudicar a coluna, exatamente, né? Pode ter uma lesão na cervical e tal. Então, dependendo da forma de como ela caiu, que nem você falou, se ela caiu da própria altura, então ela não foi uma lesão tão forte, né? Às vezes estava correndo, caiu e machucou, né? Tava correndo ali entre ela, pá, caiu. Então, aquilo ali você pode realmente pegar a criança e socorrer. Mas, se for um caso, por exemplo, que ela pulou, que ele estava falando do seu filho, né? Que pulou de cima do sofá e tal. Dependendo de como ele caiu no chão, né? Se ele caiu e ele não se levantou, mantenha a criança deitadinha, liga para o 192 e vai um serviço especializado para socorrer. Porque no seu desespero, você pode deixar essa criança
paraplégica ou tetraplégica pro resto da vida. Então, pais, mantenham o controle. Eu sei que ali, é fácil falar. Eu sei que não é fácil falar, mas pensem que naquele momento ali do seu desespero, você pode deixar o seu filho sem andar, sem falar pro resto da vida. É muito sério. Então, naquele momento, mantenha calma. Se houver a necessidade, ou se o seu filho já levantar prontamente, primeira coisa, vê onde que bateu, pega um gelo, tá? Envolve ele ou numa fraldinha, ou num pano de prato, vê onde é que é, coloca o gelinho ali, mas não impede de que você cate aquela criança e leve pro hospital. Tá? Mas foi um tombinho bobo. Pessoal, levem, porque esse tombinho bobo é necessário ser feita uma tomografia, entendeu? Por quê? Não se contente só com raio-x, que às vezes o médico fala, não quebrou nada, só raio-x. Exige uma tomografia. Procurem exatamente. pedir para fazer uma tomografia, porque às vezes tem um extravasamento de sangue, e esse extravasamento de sangue, ele começa pequenininho, e é por isso que não deixa a criança dormir, porque precisa checar a parte neurológica. E como que checa a parte neurológica pra gente saber se tem lesão cerebral ou não? Às vezes uma pupila fica grande e a outra pequenininha. Então a gente observa naquela pupila ali, para ver se a criança está tendo uma lesão neurológica ou não. Então, é importante que a criança não durma por esse motivo. Então, a gente vai estar conversando. Você vai ver se a criança não tem dislalia, que a gente fala, quando ela começa... Dislalia, que é quando a criança começa a falar embolado, né? Então, isso é importante. Também temos que, quando a gente vai um pouco mais adiante, né? Tomar cuidado também, às vezes em churrasco, criança próximo ali, sabe? Da churrasqueira. Criança tem que tomar muito cuidado, pessoal. Se às vezes você tá fazendo churrasco em casa, tomar cuidado relacionado a isso também, tá? E tomar cuidado, pessoal, principalmente vou falar aqui, o AVC, tá? Vamos falar sobre o AVC também. O AVC, uma coisa que às vezes a pessoa tá aqui, ó, conversando com você e de repente ela tem um AVC. E quais são os sintomas que a gente fala? É o desvio de rima que a gente fala, e quando a boca... Ela tá aqui, ó, geralmente a boca ela tem que estar reta, né? E quando geralmente ela acaba ficando torta. Então é um primeiro momento que fica. Depois disso aí é a dislalia novamente, né? Que ela começa a falar, ela tá falando normal e de repente ela começa a falar embolado, já não consegue falar corretamente. A perda da força dos membros, então você pede para que ela consiga apertar suas mãos e uma mão tá apertando mais forte do que a outra. Você manda ela elevar os braços e uma mão eleva e a outra não. Então, isso são alguns sintomas que você fala assim, poxa, ela tá tendo um AVC. E o que faz? E aí, o que você tem que fazer, pessoal? Correr pro hospital, porque não tem o que você faça dentro da tua casa. Você falou de AVC? Assiste aí um videozinho, eu vi na internet esses dias, o cara dando yoga. Você viu esse? Vi. Gente, eu demorei para entender o que era. Depois que eu vi, aí até uma campanha sobre AVC, vou até chamar um médico para explicar sobre isso. Mas assiste o videozinho para você entender como que a pessoa, qual é o sinal que ela dá quando tem um AVC. Assiste aí. Foi. E foco na respiração, tá bom? Não deixa o pensamento ficar, não. Vamos lá. Foi. Inspirou, mergulhou. Prancha. Isso. Cachorro olhando para cima, cachorro olhando para baixo, avançou. Não, Bia, olha aqui, ó. O braço avança pela frente. Ah, tá. É que essa torção pra mim, Léo, é muito difícil. Sempre. Léo? Nossa, travou a internet aqui. Léo? Você tá me ouvindo? Léo? Aconteceu alguma coisa? O que foi? Léo? Léo? Você tá conseguindo me ouvir? Sim, consegue. Mas você não tá conseguindo falar. Você tá com dor? Você tá com... Léo, olha pra cá. Você consegue levantar os braços? Os dois? Só consegue levantar esse braço. Eu não sei, Léo, olha pra cá. Eu não sei, eu acho que você tá tendo um AVC. E fica parado aí, não sai daí, tá? Eu vou chamar a ambulância e tô indo pra aí, tá bom? Você entendeu? Fica aí que eu vou chamar a ambulância e tô indo pra sua casa, tá bom? Então foi ali que ela virou pra ele e falou assim, eu estou chamando a ambulância
estou indo para aí, você tá me ouvindo? Aí ele fazia assim com a cabeça para ela que estava ouvindo. Então, pessoal, se atentem. Vocês estão vendo que coisa simples, né? Simples. Não precisa ter hora para acontecer. A hora é a qualquer momento. Então, tomem cuidado. Até o AVC, né? Yoga, imagina a pessoa tendo AVC. Exatamente. Então, tomem cuidado. Muito sério, né, gente? Olha que matéria importante. Nossa, dá pra discutir. Não dá, a gente precisa falar também sobre o RCP em adultos, mas é um caso assim que a gente tem que, a gente podia vir fazer uma outra matéria, falar só sobre o RCP adulto. O que é isso? Que é a reanimação cardiopulmonar em adultos. A gente podia combinar, vir e falar só sobre isso. Exatamente, porque é uma matéria bem longa, extensa. Querem, gente? Comenta aqui se vocês estão afim, se vocês gostam. E até aproveitando outras sugestões de outros temas relacionados a esse, para informar a população. Porque às vezes a gente morre de besteira, né? Só por falta de conhecimento. Às vezes por uma falta de conhecimento ou uma coisa que uma dica pequena que você poderia estar fazendo na sua casa, você tá entendendo? Que pode solucionar N problemas e que você, fazendo aquele primeiro procedimento, você consegue aí socorrer muitas pessoas. E outra, tem sensação melhor do que você poder fazer o primeiro atendimento para o seu ente querido? Gente, não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague. Você olhar e falar assim, poxa, eu consegui socorrer, né? Eu consegui dar o primeiro atendimento e depois, lógico que teve um atendimento especializado, mas eu consegui fazer o primeiro atendimento e a pessoa tá viva porque eu consegui fazer. Gente, isso aí não tem... E não por ego, por ajudar. Bom, gente, para finalizar então, a Fran vai fazer a manobra de Heimlich. Isso. Heimlich no bebê. E depois o filho dela vai entrar em ação, porque já é um adulto, né? Que são manobras diferentes, né? Isso. Então vamos lá. Então vamos lá. Aqui a gente tá falando então da criança. Na criança, pessoal, a gente vai colocar a criança no meio da perna, ok? Focaliza. E quando a gente coloca a criança no meio da perna, o que eu vou fazer? Vou apoiar minha mão aqui, ó, no ombro da criança. Vou pegar minha mão. Lembra que eu falei do copinho, né? Da tapotagem? No meio das costinhas e vou bater aqui, ó, né? Se a criança conseguir tossir, você vai estimular a tossir. Criança não conseguiu tossir, ela continua e geralmente essa é a posição universal que a criança fica, né? Querendo respirar e não consegue. Então, o que você vai fazer? Você vai achar o umbigo da criança. Como é criança, lembrando, eu vou colocar o meu dedo para dentro, uma mão, e vou achar aqui o umbigo, ó. Quando eu achei o umbigo, eu vou fazer isso aqui, ó. Minha mão vai vir aqui, ok? Quando a minha mão vem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse movimento aqui, ó, como se fosse em J. Então, eu venho aqui, ó, por debaixo e vou fazer esse movimento aqui, ó. Pra dentro. Um J, como se fosse um J invertido. Okay. Então, eu faço isso aqui, ó. E esse movimento. Quando eu faço esse movimento aqui, o que eu estou estimulando? Nós temos aqui, no meio do nosso peito, o que a gente chama de apêndice tifoide. Ok? Logo abaixo aqui, ó, no meio do apêndice tifoide, nós temos o músculo diafragma. Então, quando eu faço esse movimento aqui, eu estou pegando aonde? Embaixo do músculo diafragma. Então, quando eu faço esse movimento, eu estou trabalhando o meu músculo diafragma, fazendo com que ele trabalhe e ajude a expulsar qualquer objeto. Sobe. Exatamente. Eu faço esse trabalho dele ajudar a expulsar e conseguir expulsar. Então, esse é o procedimento do quê? Criança, então, uma mão, eu vou fazer esse procedimento aqui do J invertido para poder expulsar. E agora a gente vai aprender também a fazer em adulto. Ok? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, vocês estão vendo aqui que ele é muito maior do que eu, mas nada impede. Tá? Porque geralmente ele vai vir com essa posição aqui, ó. Ele vai falar assim pra mim assim, ó, né? Sinalizando, olha, eu tô engasgado e tal. Então ele vai vir com esse procedimento. Primeira coisa que eu vou fazer, pedir pra ele tossir. Tosse, tosse, tosse. E ele não vai conseguir tossir porque ele tá engasgado. Então o que eu vou fazer? Pessoal, primeira coisa, vou achar aqui, ó, o meu umbigo, né? Então achei o umbigo dele com uma mão. Meu dedão vai para dentro, eu vou fechar a minha mão, ok? Então, nesse movimento aqui, o que eu vou fazer? Ó, a perna vai entrar aqui, ó, atrás dele, entre as pernas dele. Vou fazer isso aqui, ó, eu vou abraçar ele, ok? Na reta do umbigo, olha só, a minha mão vai vir aqui, né? E o que eu vou fazer? Minha mão vai fazer aqui, ó, vai entrelaçar e eu vou fazer esse movimento. Lembra do J invertido? Ó, minha mão vai virar. E aqui, ó, eu já estou na reta do músculo diafragma, ok? Então, ó, como ele é um adulto, minha mão vai ter que ser o quê? As duas. Então, eu vou fazer isso aqui, ó.
para dentro e para cima, ok? Tá. Então, quando eu faço isso aqui e coloco um pouquinho de força, a tendência é fazer com que ele venha expelir. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ok? Tá. E vou levantar realmente. Então, quando eu faço isso aqui com mais força, a tendência é fazer com que ele venha expelir. Outra coisa, nós temos também esse Heimlich invertido, que seria o quê? Deitado no chão. Que seria, por exemplo, mas em um caso de uma gestante ou um obeso. Então, por que o Heimlich invertido? Porque, pessoal, pode ser que ele já tenha desmaiado. E pode acontecer de ser também uma pessoa idosa, que eu não consiga abraçar, né? Aí você fala, poxa, então o que eu faço? Eu não vou socorrer? Tem uma pessoa mais obesa, Exatamente. né? Como é que você vai fazer? Então, o que acontece? Vou chegar aqui, ó, achei o umbigo, ok? Lembrando que o músculo diafragmático dele tá aqui, ó, nós temos aqui, ó, daqui para cima, nós temos o apêndice tifoide, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que chegar aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Aqui nós temos o umbigo, eu vou chegar com a minha mão aqui, ó, entrelaçar os dedos e vou fazer também o J invertido, que seria o quê? Para baixo e para cima. Então, e aqui, é só ó. essa parte da mão, né? Exatamente, ó, só essa parte da mão, né? Na parte palmar da mão. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, para baixo e para cima. Então, quando eu faço esse movimento aqui, ó, para baixo e para cima, eu tô estimulando ele a soltar. Lembrando, pessoal, é muito importante, que eu vou deixar o rosto dele virado. Por que eu vou deixar o rosto virado? Porque senão, aí ele vai fazer o quê? Ele vai golfar em cima de mim, né? Ele vai vomitar em cima de mim. Então, é importante, na hora que eu estiver fazendo esse procedimento, que a barriguinha dele aqui, ó, vai soltar alguma coisa, ela venha soltar pro lado. E se você tiver uma outra pessoa, você pede para ela segurar a cabeça dele do lado, né? Para que ele consiga soltar. E temos, então, outra coisa. Suponhamos que fosse uma gestante. Eu posso montar em cima da gestante? Não, né? Nós temos, lembrando que aqui, se fosse o caso, teria a barriga da gestante aqui. Então, como que a gente teria que fazer? Pessoal, barriga da gestante tá aqui, não tá? Como que a gente vai fazer, então, se a gestante engasgar? Se a barriga da gestante estivesse aqui, o que eu ia fazer? Ó, apêndice tifoide tá aqui. A barriga da gestante, ela tá aqui, ó. Então, eu vou chegar onde? Aqui, ó, no apêndice tifoide da gestante e vou fazer esse procedimento aqui, ó. Tá. Ok? E vou estar empurrando para fazer com que ela consiga expelir, tá? Não vou estar pegando na região do bebê. É sempre aqui, ó, na região do apêndice tifoide. Então, como que eu sei aqui onde que é a região do apêndice tifoide? Aqui, ó, é bem as costelas, tá? Não sei se vocês estão conseguindo identificar, mas aqui é onde fica a costela. E o apêndice tifoide, ele é aqui, ó. Ele é a pontinha do meu osso ou a minha cartilagem externa, tá? Então, é nesse pontinho aqui que eu vou chegar aqui, ó, lateralmente e vou fazer esse procedimento aqui, fazer com que ela consiga expelir, tá? E temos mais uma dica aí, se porventura isso acontecer com você, o que você deve fazer? Vamos lá? Maravilha. Primeiro, não pode ser uma cadeira de plástico, tá? Porque se for uma cadeira de plástico, se for fazer esse procedimento, a cadeira pode quebrar, e aí o que era apenas um engasgamento acabar virando um objeto empalado, que a gente chama, né? Que é quando o objeto entra dentro de você e fica ali. Então aí a situação pode complicar. Então você vai pegar uma cadeira mais resistente, uma cadeira de madeira, uma cadeira de ferro, pesada, como essa aqui, né? E o que você vai fazer? Lembra que eu falei do apêndice tifoide, do músculo diafragmático? O que você vai fazer? Você vai chegar aqui, ó, vai apoiar a sua barriga, né? Bem na reta da onde vai estar. Lembrando, pessoal, que isso tem que ser rápido, o seu pensamento tem que ser rápido. Então, temos aqui a cadeira, o que você vai fazer? Cheguei aqui, você vai fazer esse procedimento, ó. Solta o corpo, ó. Quando eu faço esse procedimento de soltar o meu corpo em cima do músculo diafragmático, se eu tiver engasgado, eu consigo também estar expelindo, ok? Então, é uma outra dica que a gente pode estar utilizando, lembrando que tem que ser uma cadeira resistente, sim, tá? Pode ser uma cadeira de escritório, exatamente, pode ser uma cadeira de escritório, não tem problema, mas tem que ser uma cadeira um pouco mais resistente, ou até beirada de uma mesa, tá? Na hora do desespero, você tem que ter alguma coisa resistente para fazer, mas lembrando que, pessoal, o primeiro socorro é a prevenção, então treinem bastante, procurem sempre estar atualizados na questão do primeiro socorros, para que quando acontecer uma situação como essa, vocês não tenham aquela coisa assim, o que fazer, e ter aquilo em mãos, né, que tenha aquilo fácil na sua cabeça e com a mente fresca.
Tá certo. Fran, um montão de dica, um montão de coisa que você deu. Realmente a gente não tem essa internalização, né? Eu defendo muito que esse tipo de coisa a gente tinha que aprender na escola, porque como é que eu vou internalizar uma coisa se eu não treino, né? Mas enfim, como nós não temos isso nas escolas, você tem a Fire Angels, que é uma empresa sua, que dá esse curso, né? Sim, então sim. eu vou colocar aqui as redes sociais da Fran, você que tem interesse em pagar para tua empresa, para tua família, um curso desse, né? Rapidamente por pessoa, quanto que era o valor que você me falou da outra vez? Então, aí a gente tinha falado sobre o curso da brigada, Da brigada né? de incêndio, Isso, Mas esse tem um valor, assim, pra você, desse cursinho Então, básico? depende de um curso de 20 horas, mais ou menos, ele custa, em média, mais ou menos uns R$150. Por pessoa. Por pessoa. 20 horas no curso. Isso. Olha, vale a pena pra evitar tantas Exatamente. mortes, né? Gente, é isso então. Obrigada por ter assistido. O programa ficou longo, mas valeu, né? Era importante mesmo trazer esse tipo de assunto. Espero que vocês tenham gostado. Dicas, sugestões de temas, manda pra mim sempre sugestões em box, que se eu não souber, eu trago quem saiba, certo? Ok. Obrigada, gente. Um grande beijo. Até o próximo programa. Tchau. Tchau. Pode botar aqui? Pode. Pode, eu tô botando a mão na bunda dela. Sem pedir Não tem problema. Não tem problema, não. Pode pôr a mão, já pôs, minha filha. Agora dá uma apertadinha. E aí? Pessoal, nós temos também... Ah, mas é corintiano. Ah, não precisa não, deixa aí. Também concordo. Só não vou falar que eu concordo, que é meu filho. É brincadeira, corintiano. Nada contra, é uma brincadeira, tá bom? Pessoal...